Boa tarde. Acho que vou começar um pouco a parte de demonstração, né? Em elétrons, tá? Essa vai ser a parte 1, tá? Amanhã vai ter a parte 2. E na demonstração de hoje vou tentar mostrar um pouco da parte de como obter elétrons de área selecionada, fazer um pouquinho de como se faz bright field, né? Imagem bright field usando essa explicação, e também um pouco de dark field. Bom, em termos de difração, tá? 95% das coisas que você faz é basicamente área selecionada, imagem bright field, né? Campo claro, e dark field, né? Campo escuro. Bom, e talvez vocês também ouviram falar também de CBED, né? Converged Beam Electron Diffraction, né? Também de Nanobeam. Mas essas são técnicas um pouco mais especializadas, tá? Por exemplo, nos últimos anos eu não tenho feito essas técnicas, tá? Na verdade, não tive necessidade de fazer essas técnicas, né? Talvez mais Nanobeam, né? E menos CBED, tá? CBED é uma técnica um pouco mais complicada, né? Não é tão direta assim, né? Exige que você trabalhe um pouco mais os seus dados e com isso você tenta resolver as coisas com as técnicas mais simples, tá? Então, em geral, se você consegue resolver o problema usando área selecionada, é melhor fazer com área selecionada, tá? Só para relembrar um pouquinho, tá? Esse aqui é o diagrama do microscópio que a gente tem lá, que é o microscópio da GEOL 2100, tá? E do lado aqui tem o esquema do sistema de lentes, tá? De defletores que compõem o microscópio. Tá? Só para mostrar um pouquinho, vamos ver se eu consigo. Tá. A sala do microscópio, a gente tem uma câmera, tá? E você consegue só ajustar um pouquinho. Esse aqui é o microscópio que a gente vai fazer, que ontem o Ospina acessou e que a gente vai usar hoje também, tá bom? Esse aqui é o microscópio 2100F, tá? É um microscópio FEC. A amostra está aqui, tá aí. Na parte da manhã eu fiz toda a parte de alinhamento, né? E espero que ainda continue alinhado, tá? Não quero perder muito tempo fazendo alinhamento, tá? Que a parte de acesso remoto é uma coisa que a gente usa muito pouco, tá? A última vez que a gente usou foi há 2 anos atrás. Então, muita coisa eu esqueci, tá? Vamos tentar fazer. O Spina vai estar aqui assessorando, tá? Porque esse microscópio não é 100%, né? Que eu consigo fazer o controle em remoto, tá? Tem algumas coisas que eu não consigo. Por exemplo, tem uma câmera que a gente vai usar para fazer a imagem, que fica aqui, tá? Ela não é automatizada, é uma câmera manual. Você tem que ir manualmente acionar a chave, tá? Para fazer essa câmera entrar no microscópio. E tem outros detetores também, especialmente que fica nesse canto aqui, tem um controle, né? Tem uma caixinha aqui que eu controlo um detetor que é utilizado para o STEM, tá? O detetor de campo claro e o detetor de anular dark field, tá? Também tem que ir lá e apertar o botão, tá? Não tem como controlar por aqui, ok?
temos uma imagem aqui, a amostra que a gente tem no microscópio é uma amostra de alumínio, tá? Você vê aqui a imagem normal, tá? Você vê que não tem muito contraste, tá? Isso não é por problema do tempo de exposição que a gente está usando aqui para aquisição da câmera, tá? Que é bem curtinho, mas realmente não mostra muito contraste, né? Uma região. De cá você tem o filme com o alumínio. Então, a primeira coisa que você faz é, né? E depois você acha a região da amostra que você quer fazer. Seleciona a região, né? Mas antes de fazer a difração, né, a primeira coisa que você tem que autorização de fazer trabalhar com difração no microscópio. O problema de fazer difração em microscópio que tem câmeras CCD, tá, é que se você não toma cuidado, você pode queimar o detetor, ok? Então, e também tem um problema que nem todos os detetores CCD são fabricados para fazer difração, tá? Então, a primeira coisa, se você vai fazer difração, você tem que perguntar primeiro para o responsável do equipamento se você pode fazer e como fazer a difração. Então, uma vez que você seleciona, acha a região que você quer fazer a difração, né, você vai colocar uma abertura, tá? Essa abertura é uma abertura chamada abertura SAD, tá? Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho. Estava esquecendo um pouquinho. Que para difração, você pode trabalhar com a iluminação em dois regimes, tá? Um chamado de com feixe convergente, né? E para SAD você trabalha com feixe paralelo, tá? Aqui a gente tem o diagrama das lentes, né, de como os feixes são focados através dessas lentes. Primeiro aqui, você tem a amostra aqui, né, o feixe está chegando paralelo, tá, e eu atravesso a amostra, difrata, tá, e ela é focalizada aqui nessa região aqui, que é o back focal plane, tá, e nesse back focal plane você tem basicamente a difração, tá? E aqui embaixo você tem o que se chama de o plano de imagem, tá? Que é justamente onde a gente está fazendo essa imagem, obtendo essa imagem, tá? Do plano de imagem. O que a gente vai fazer então é colocar uma abertura aqui no plano de imagem, tá? Tá? Quando a gente coloca a abertura no plano de imagem, tá, você está selecionando de qual região dessa imagem que você vai fazer
você vai criar a difração, o padrão de difração aqui para baixo no seu detetor. Tá bom? Para deixar o feixe bem paralelo, né, o que você faz é você mexe a iluminação, tá? Você abre o feixe, né? O feixe aqui está convergente, você abre o máximo que dá. Tá? Em geral, você no microscópio lá, você gira ele até que chega no limite, tá? Você abre o máximo para ter certeza que o feixe está paralelo. Se o feixe não está paralelo, tá? Você vai ter um feixe mais ou menos convergente. O padrão de difração que você obtém lá embaixo não vai ser pontinhos, tá? Você vai observar discos. Tá? No microscópio a gente tem aqui, ó, esse aqui, o Selected Area Aperture, tá? A gente tem várias aberturas, tá? Com diferentes tamanhos, tá? Porque diferentes tamanhos. Você vai querer iluminar, ter essa difração de áreas de tamanhos diferentes, tá? Então você tem basicamente 4 aberturas, tamanhos diferentes para brincar, tá? Então, vamos tentar com a primeira aqui. Tá aqui. Isso aqui, né, seria essa aqui é a sombra da abertura que eu acabei de inserir. Tá? Vamos ver a segunda. Tem um tamanho menor. Tá? Então, com a primeira abertura que eu tinha inserido, estou tentando fazer a difração em uma região que tem um raio mais ou menos dentro desse círculo aqui, que tem um raio de mais ou menos uma micra, né? Tá? Enquanto que aqui eu estou fazendo uma região menor, tá? E uma vez que você faz isso, para ir para o modo de difração, a única coisa que você faz é apertar um botão, tá? Em todos os microscópios tem um botão lá que é o modo difração. Tá? E aí você tem a difração daquela região, tá bom? O tipo de amostra que a gente tem lá, tá? É um filme de alumínio policristalino, tá? Por isso você tem esse padrão de anéis. Deixa eu só modificar aqui. Melhorou o contraste. Tá ok? Além de apertar esse botão, você vai ter que melhorar a qualidade fazer também a focalização, tá? da difração. Para isso tem um botão. Okay. Que se não está focalizado bem, tá? Você vai ver não um padrão de pontinhos, né? Um disco bem definido, tá? Você vai ver algo bem difuso, tá? E quando você faz essa ajuste do foco, você vai perceber às vezes que esses pontos, eles não abrem e fecham de forma simétrica, tá? Isso aí é o problema de astigmatismo que você também tem que corrigir, tá? Que eu chamo de astigmatismo das lentes intermediárias. Tá bom? Normalmente, tá? Quando se faz está trabalhando com detetor tipo CCD, tá? Você não tem que se preocupar com ficar calibrando, tá? O microscópio com relação ao comprimento a constante de câmera,
tá bom? O que você tem que fazer, o tipo de calibração que você faz, tá? É a calibração da escala da imagem, tá? Que aqui no caso está errado, tá? Mas se eu parar, iniciar, deveria voltar. Está com algum probleminha aqui. Normalmente, para resolver isso aqui eu teria que reinicializar o computador, tá? Mas infelizmente não vai dar. Bom, vamos fingir que a escala aqui está correta, tá? No caso, o microscópio e o computador, eles estão se comunicando, então ele sabe quando está em modo de imagem. Quando está em modo de imagem, aqui a escala tem que ser em micron ou nanômetro, né? E quando se passa para modo de difração, automaticamente ele teria que ter mudado aqui para uma escala do recíproco, tá? 1 sobre micrômetro ou 1 sobre nanômetro, tá? Que deveria aparecer aqui. Que tipo de informação você pode tirar disso aqui, né? Lembra que, provavelmente, das apresentações anteriores, né, você vê que materiais cristalinos, a posição desses anéis ou desses spots de difração é definido por umas certas regras, né, dependendo da estrutura que a gente está observando. Por exemplo, se é uma estrutura tipo FCC, né, um cúbico de face centrada, então, os índices HKL, né, quando são misturados e tem paridade, elas não apareceriam, tá? Enquanto que, se os índices dos planos são HKL são todos ou pares, né, ou ímpar, tipo 1, 1, 1, ou 2, 0, 0, ou 2, 2, 2, algo desse tipo, né? Eles são visíveis, tá? Isso é uma tabelinha, né, que às vezes ajuda a você determinar que tipo de estrutura que você está observando lá, tá? Então, o que você tem aqui são os diversos planos, tá? Que você observa, por exemplo, uma estrutura FCC, tá? Você tem 1, 200, 220, 31, tá? E aqui também é a mesma coisa. E quando você faz a razão, né, entre as distâncias interplanares, tá? Por exemplo, 1 com 1 são o mesmo, tem que dar 1, tá? 1 com 200 tem que dar uma distância de separação que é 1.155, tá? A distância. Então, o que você pode fazer para determinar a estrutura do que você está observando aqui? Deixa eu só tirar uma foto. Tá, eu não quero deixar muito tempo no modo difração, né? Mesmo essa câmera sendo apropriada para isso, se você deixa muito tempo a difração sobre o detetor, tá, você acaba marcando, tá? Você acaba queimando o cintilador, tá? Então ele leva um certo tempo até o cintilador recuperar. Então eu vou deixar um pouquinho aqui no modo de imagem ainda. Então você tem esses vários anéis aqui, tá? Então o que você pode fazer, mesmo não tendo a escala não estando correta aqui, você pode medir o tamanho desses anéis, tá? Pode ser com uma régua mesmo, tá? E você faz a razão entre da distância que você mediu, por exemplo, os diâmetros de cada anel, tá?
E essa relação da distância, né? Tem que obedecer essa relação aqui, tá? E aí você consegue determinar qual que mais ou menos, se é uma estrutura FCC, né? Ou, por exemplo, se você está observando uma estrutura BCC, ou tem outras tabelas aqui, né? Cúbico simples, né? E você pode tentar selecionar, determinar o que é, tá? E também com isso você consegue indexar esses anéis, tá bom? Isso aí também pode ser feito não só para filmes policristalinos, que você tem anéis, né? Mas para filmes monocristalinos também, né? Você pode utilizar essa tabela para fazer a indexação dos seus spots de difração, né? A gente está usando aqui para fazer a aquisição da imagem um programa da Gatan, tá? Que é o Digital Micrograph, né? Acredito que a maioria de vocês que já trabalham com transmissão devem estar acostumados, tá? Tem algumas coisas que umas facilidades se utilizar o digital, né? Que ele tem vários tools aqui, tá? Que você pode utilizar que facilita bastante a sua vida, tá? Se isso aqui tivesse bem calibrado, tá? No caso aqui a gente tem um pacote que foi instalado no digital, chamado diffpack, tá? Ele serve para fazer a indexação desses spots aqui, tá? Então o que você basicamente teria que fazer, né? Você não precisa vir com uma régua e ficar medindo, simplesmente usa esse instrumento aqui, esse tool aqui, né? Onde você tem aqui, isso aqui seria um ícone, né, que você aperta, você vai lá, vai aqui e determina onde está você marca onde está o centro do seu padrão de difração, tá? E uma vez que você marcou, você pode vir aqui, né? Os valores que vão aparecer vão estar totalmente errados, né? Mas só para ilustração, você marca aqui o centro. Você vem com outro instrumento aqui para determinar qual o valor. E aqui já sairia certinho, né? O valor medido da posição em o day spacing, né? Já está convertido aqui. Ele já aqui está tá errado aqui, tá? Não é 1 sobre micrômetro, tá? Mas já seria direto por exemplo, em nanômetros ou angstrom, né? Dependendo da escala que você está utilizando. Além de que ele também já diz para você os ângulos, tá? Que é importante para conferir quando você está fazendo a indexação desse padrão de difração, tá? Se você não tem acesso a esse tipo de plugin, né? Por exemplo, esse é um plugin comercial, tá? Mas existem plugins, tá, que são gratuitos, tá? Você vai na rede e você vai encontrar alguns que fazem coisas parecidas dentro do digital, tá? E você consegue se virar a fazer muitas coisas que a gente faz com esse pacote aqui, tá? Se você não tem acesso ao digital, né, você pode ir para o ImageJ. O ImageJ também tem alguns plugins que fazem coisas parecidas, tá? Mas não tão fácil como é o da Gatan, tá? E você pode fazer toda essa parte de indexação também. Se eu tivesse, por exemplo, é um filme de alumínio, né? E tivesse conseguido medir, né? Tivesse com a escala correta lá, eu iria conseguir lá usando aquele tool
do HTAN, né, eu conseguiria medir o espaçamento, tá? O espaçamento que a gente mede por difração de elétrons, né, a precisão é da ordem de 1 ou 2%, tá? O erro, tá? Se você quer uma precisão maior, você vai para raio-x, tá? Difração de elétrons, a precisão que você tem lá é de uns 2%, 3%, 1%, tá? Nos melhores casos. Ok? Mas mas isso já é suficiente para muitas coisas que a gente está fazendo, tá? O problema seria quando você está tentando identificar duas fases ou dois materiais que estão lá que tem o padrão, parâmetro de rede muito parecido ou estruturas muito parecidas, tá? Se elas têm um parâmetro de rede muito próximo, você não conseguiria distinguir tão facilmente, tá? Em relação a campo claro, campo escuro, sim. Então, isso. Procurar eixo de zona. Esse tipo de material a gente vai fazer amanhã, tá? Que é o melhor tipo de... Para fazer esse tipo de coisa, tem que fazer num material monocristalino ou que tem uns grãos grandes. No caso desse aqui é um material policristalino, tá? É muito bom para fazer esse tipo de análise, né? Que é bem fácil, tá? E também fica bonito para ver bright field e dark field também, tá? Usando esse tipo de material. Tá? Então, em relação a dark field e bright field, tá? Tem uma parte no alinhamento, tá? Que é bastante crítico para quando você está tentando fazer dark field, tá? Isso é o alinhamento das defletoras, tá? O que provavelmente vocês viram ontem, que é o alinhamento do tilt, tá? Então, isso aqui é a amostra, tá? E o feixe que chega na amostra, tá? Então, você pode mover, né, a iluminação de duas maneiras, tá? Você faz o shift, tá? Ou você faz o tilt, tá? No shift, tá? O feixe desloca sobre a amostra, tá? Mas os elétrons ainda continuam paralelos em relação ao eixo óptico, tá? Que o feixe aqui está paralelo, tá? Em relação ao eixo óptico, uma defletora joga o feixe nessa direção e a outra compensa de forma que ela continua alinhado com o eixo óptico. E a outra é o chamado tilt, tá? Um puro tilt. Aqui o que você está fazendo é inclinar o feixe em relação à amostra, tá? O feixe aqui está alinhado, né, em relação ao eixo óptico, ele joga nessa direção e novamente ele joga nessa direção. É como se a fonte, né, de onde estão vindo os elétrons tivesse deslocado aqui e vindo nessa direção, tá? Então ele permanece iluminando o mesmo ponto da amostra, tá? Mas com o feixe inclinado, tá? Enquanto aqui o feixe simplesmente se move sobre a amostra, tá? Um dos alinhamentos que você faz é justamente o alinhamento dessas duas defletoras, tá? Então você tem que ajustar a razão entre elas de forma que quando você faz o shift, o feixe simplesmente faz o shift, ele não faz ele não incline, tá? Enquanto que você faz o tilt, né, do feixe, você não quer que ele desloque lateralmente, tá? Então, se você não está fazendo a difração, né, e você quer fazer uma imagem de campo claro, campo escuro, esse alinhamento aí tem que estar bem feito, tá? Campo claro é bastante simples, tá? De se fazer, tá? É trivial, tá? Basicamente você tem a sua imagem, tá? E o que você faz é inserir uma abertura chamada abertura da objetivo, tá? Então, vamos voltar para aquele diagrama aqui, tá? Então, lembra que aqui
eu tinha falado que é o back focal plane, onde se forma o padrão de difração, tá? Se forma aqui. Então, o que você faz, você insere uma abertura aqui. E você seleciona o que da difração você quer que participe na formação da imagem, tá? Então, aqui você tem o feixe, seria o feixe transmitido, né? Que ele back of focal plane, ele se concentra num pontinho aqui, tá? Enquanto que o feixe difratado, ele vai desviado de um ângulo, né? De acordo com a lei de Bragg, e ele vai se concentrar nesse outro ponto aqui. Então, o que você faz está inserindo uma abertura aqui, que a gente chama de abertura da objetivo, que está selecionando apenas o feixe transmitido. Esse é o bright field, tá? Campo claro. Vamos tentar fazê-la. Tá, a imagem ainda está lá, com a abertura inserida, né, daquela região. Eu vou para o modo de difração, né? De modo que eu tenho a imagem do back focal plane no detetor, tá? E agora eu vou inserir o objetivo. Tá? Aqui a gente tem dois conjuntos. Nesse microscópio da GEOL, existem dois conjuntos de lentes, aberturas da objetivo. Uma que se chama de abertura da objetiva normal, tá? E uma que é uma abertura da objetiva de alto contraste, tá? A única diferença entre essas duas aberturas é a posição onde se encontram dentro do microscópio, tá? Essa abertura aqui está basicamente embaixo da sua amostra, tá bem próxima da sua amostra. Então, quando essa abertura está inserida nesse microscópio, você não pode fazer o tilt da amostra, tá? Quer dizer, você tem que tomar cuidado na hora de fazer o tilt da amostra, senão você acaba tocando ou danificando essa abertura, tá? Enquanto que essa aqui fica localizado bem abaixo, tá? Bem mais abaixo, tá? Tá? Também a gente tem várias aberturas de vários tamanhos, tá? De acordo com a região que você quer selecionar. Tá? A gente acabou inserindo a abertura número 2, tá? Você vê, tá ali. A primeira coisa que você tem que fazer é centrar essa abertura, tá? Não vai dar para ver aqui, mas eu estou clicando nas setas que controlam a posição física dessas aberturas, tá? O grande problema de utilizar essas setas aqui é que nem sempre a direção das setas é a direção em que as aberturas se movem, tá bom?
Esse tamanho da abertura, tá, ainda não é o suficiente, tá, para fazer Bright Field. Você está vendo aqui. Aqui você tem a sombra da abertura, né? Que ainda está pegando spots vindo da difração. Para fazer Bright Field, eu quero apenas o feixe transmitido, que é isso aqui. Então vamos tentar uma abertura um pouco menor. Tá, bem melhor, tá? Então, novamente, a gente tem que centrar. Pronto. Então, agora a gente pode voltar para o modo de imagem. Tá? O que você está vendo aqui lembra que ainda está com a abertura da área selecionada. Tá? Então, a gente tem que retirá-la. Aí você consegue ver, primeira coisa, né, que você nota entre a imagem que tinha sem abertura e com abertura, tá? Que você está vendo, antes você tinha uma imagem como que se fosse meio desbotada, né? Você não conseguia reconhecer muitas estruturas, tá? Então, agora que a gente colocou essa abertura, a gente consegue ver mais detalhes da amostra, tá? Então, para que você coloca uma abertura da objetiva, né? Abertura da objetiva. Você coloca ela para melhorar o contraste da imagem, tá? Isso serve também para o pessoal que trabalha com materiais, por exemplo, biológicos também, tá? Não só com materiais cristalinos, tá? Você acaba reconhecendo mais estrutura. Então, o que você tem aqui, né? Isso aqui é um campo claro, tá? Eu estou cortando basicamente todos os elétrons que são difratados, tá? Então, essa região preta aqui é um cristalzinho lá de alumínio que difratou, está difratando, está na condição de Bragg lá e está difratando, tá? Por isso que aparece preto ali. Enquanto que essa região mais claras aqui, né? Elas não estão na condição de Bragg, então o feixe está passando, tá? Por isso que você tem esse tipo de contraste, ok? Uma coisa que você tem que tomar cuidado, né? Quando você coloca essa abertura da objetiva, tá? Você melhorou o contraste, tá? Mas você está perdendo resolução. Você não tem, por exemplo, a resolução que você tinha antes, tá? Então, para resoluções, magnificações muito altas, você vai ver que realmente que a qualidade da imagem ficou ruinzinha, né? Apesar de você ter ganhado um pouco de contraste. Então, você tem que fazer um balanço do que você está querendo, tá? Quanto ao campo escuro, né, que seria o complementar do campo claro. Vamos tirar uma foto só para deixar registrado e comparar depois. O que eu estou fazendo aqui, né, é que o digital, né, estava ajustado para fazer uma soma de imagens, tá? Ele estava somando 10 imagens. Eu vou voltar para uma. E tenho aqui uma imagem, tá?
Tá meio estranho assim por causa do tempo de exposição, tá? Eu vou modificar o tempo de exposição, que não está muito legal, que é de 0,5 segundos. Vou deixar no automático, tá? E aqui não tem problema. Isso aqui é um buraco, tá? Para fazer campo escuro, tá? Tem duas maneiras de fazer campo escuro, tá? Um é o que o pessoal chama de campo escuro sujo, tá? E no caso está nesse diagrama aqui, tá? Esse campo escuro sujo, o que você faz é, você tem aqui o bright field, tá? Normalmente você fez lá, você tem uma difração. E o que você faz é pegar a abertura, tá? E colocar não no spot do feixe transmitido, mas no feixe difratado, tá? Qual o problema disso aí, né? O problema é que o feixe está inclinando, tá? Isso pode causar problemas na hora de focalizar, tá? Quando você está fazendo, por exemplo, a focalização, a imagem vai estar andando na tela, tá? E a maneira correta de se fazer dark field, tá? Campo escuro, tá? É você pegar deixar a abertura do jeito que você fez bright field, tá? Você não mexe na abertura. O que você faz, tá? Inclina o feixe, faz o tilt do feixe, tá? De forma que quando você inclina o feixe, o padrão de difração também vai estar se movendo sobre a tela, tá? E você direciona aquele spot, né? O anel que você quer fazer a imagem de campo escuro, para que fique na abertura, tá? Então aqui, né? O campo escuro sujo, basicamente você pegou o feixe, a abertura e deslocou para esse spot aqui, tá? Enquanto que no outro você deslocou o spot para a abertura, tá? E é isso que a gente vai tentar fazer, tá? Ainda está a imagem ali. É que eu esqueci de um pequeno detalhe. Tinha que ter inserido a abertura da SAT, tá? Essa aqui que está aberta, para fazer a área selecionada. Tá ali a abertura, tá? Vou retirar a abertura da objetiva, só para mostrar. O padrão de difração ainda está lá, né? E a abertura da objetiva entraria ali, né? Ok? Como que a gente faz? Desloca o feixe, né? A gente vem no CLA e faz aquele faz exatamente isso aqui. Faz o tilt do feixe, tá?
Oi? Sim. É a parte que você está iluminando, né, a amostra. Então, o que está para baixo já é a parte de formação de imagem. Está apertado o CLA, tá? Que é das lentes, são as defletoras das lentes, né? Condensadoras. Vamos ver se funciona. Tá, então está aqui no centro o feixe transmitido, né? Eu vou colocar a abertura de novo. O que eu faço é deslocar o padrão de difração aqui, ó, de forma que eu coloque, por exemplo, os anéis que eu quero utilizar para criar a imagem de campo escuro, tá? Você pode fazer com qualquer tipo de padrão de difração, né? Se for um padrão discreto, tá? Você tem que tomar cuidado, tá? Por exemplo, a direção em que você vai fazer o tilt, tá? No caso de um padrão onde você tem esses anéis, tanto faz a direção, né? Mas para materiais monocristalinos tem que tomar um cuidado especial, porque na direção que você faz a inclinação, às vezes você acaba perdendo o seu spot, né, pode sair da condição de Bragg e acaba perdendo intensidade. Tá? Então você tem que tomar cuidado, especialmente com isso aí. Tá? Uma vez que você selecionou, né, esse anel aqui para fazer a imagem, você pode voltar já para o modo de imagem. Tá? E eu vou retirar também a abertura de área selecionada. Vou tirar uma foto também. Só para ter uma ideia, né? Em Bright Field, eu teve uma tempo de exposição anterior de 0,2 segundos. Tá? Aqui já teve que utilizar um tempo de exposição de quase 0,5 segundos. Tá? Vamos comparar as duas imagens. Tá? Isso aqui seria Bright Field, seria Dark Field. Tá? Oi? Então, o buraco não aparece, porque o buraco você não tem nada lá. Então, o feixe está transmitindo totalmente naquela região. Então, a parte que eu estou utilizando dos elétrons que estou utilizando para compor essa imagem de Dark Field, né, são os elétrons difratados. Tá? Então, por isso aqui é totalmente... aqui você é bem branco, tá? Aqui você praticamente não vê nada. Tá? E o material que está difratando naquela condição, né, tá naquela seção do anel, tá, aparece aqui, tá, como branco, né, como branco aqui. Tá, os elétrons estão chegando aqui, mas não aqui. Então não tem elétrons aqui.
Tá? Então é basicamente no Bright Field, o que aparece em preto, em Dark Field vai aparecer em branco. Tá? São complementares. Tá bom? Se você quiser observar os outros grãos, tá? Você tem que girar, tentar cobrir com abertura outras regiões do anel. Tá? Então, em geral, você acaba tirando várias fotos em diferentes condições, tá? Para comprar uma única imagem. Mas hoje em dia tem uns plugins, né, muito bons na rede. Tem um plugin chamado... Deixa eu só mostrar. Chama Holocone, tá? O que ele faz? Ele faz um tilt para você, tá? E gira. Ele vai girando. Faz precessionando, tá? Então, deixa eu só mostrar como que ele funciona. Só vou voltar para o Bright Field, tá? Eu não estou fazendo da maneira correta aqui, tá? Porque no microscópio, em geral, tem um botão lá que faz Bright Field e Dark Field, tá? Em que ele memoriza a posição com que eu ajustei os defletores aqui, tá? Então você não precisa ficar toda hora ajustando os defletores. Tá, alinhamento de difração, né? E eu fiz o download desse plugin, né? Que é o Holocone Scanning, tá? Foi desenvolvido por o Mitchell, se não me engano, tá? E você pode entrar, procurar pela internet que você acha ele. Você pode carregar no digital, tá? Vamos executar esse plugin. Ele abre essa janelinha aqui, em que você ajusta aqui alguns parâmetros, tá? Que é o ângulo, o step da rotação, né? O intervalo de segundo em que ele vai ficar parado em cada um desses pontos e amplitude, tá? Esse é um valor aqui que depende do zero, quer dizer que é zero, e isso aqui é um número que é jogado no conversor analógico digital do microscópio, tá? Que seria o máximo de tilt que ele consegue controlar, tá? O que você faz quando liga ele começa a girar. Então, por exemplo, a abertura da objetivo estaria aqui, né? Aí você estaria conseguindo fazer a varredura de um anel, por exemplo, tá? Não, a defletora, ele está mexendo na defletora, está girando o feixe, né? Está fazendo um tipo de uma precessão, tá? Isso, ele só está fazendo precessionando assim. Por isso que a difração também está girando ali, tá? Parar, tá ali.
Tá, aqui você vê a abertura aqui, né, da objetivo, e você vê os anéis girando lá. Tá? Então, se eu volto agora para a imagem, tem que retirar a abertura da SAD, tá? Eu vou estar enxergando aqui grãos do alumínio aparecendo e desaparecendo, tá? Então, se você quiser fazer uma aquisição de uma imagem, né? Você tira da autoexposição, você joga um tempo de exposição bem alto aqui. É como você estaria fazendo a superposição de todas essas imagens, né? Então, por exemplo, 10 segundos de aquisição. Às vezes precisa de mais tempo, tá? Mas você tem que tomar cuidado, como 10 segundos é um tempo relativamente grande, né? Porque a amostra não está parada no seu microscópio, ela se mexe, tá? E com o tempo ela sofre algum tipo de drift, tá? Então, esperamos. Você consegue capturar um pouco mais de detalhes, tá? Em vez de ter uma imagem como essa, tá? Você tem isso aqui é um dark field normal, tá? Isso quando você faz o precisionamento do feixe, você consegue capturar todos esses grãos, né, que estão formando esse anel, né? Então, aqui você percebe claramente o buraco que a gente tinha lá e todos esses grãozinhos pequenos, tá? Que compõem o filme. Ok? Sim. Aí você tem que ajustar os parâmetros certinhos, né? Mas esse é na tentativa e erro aquilo lá, tá? Ajustar tanto o ângulo do tilt, né? De forma que o anel sempre que você quer observar está caindo dentro da abertura da objetiva, né? Se estiver fora já, tá? Isso aqui é bastante útil, tá? Porque normalmente aqui, se você só faz normalmente um bright field, você não tem muita... a informação não está completa, né? Você usa os dois, você pode usar os dois para complementar um ao outro, tá? Especialmente para investigar se você tem fases, né? Por exemplo, se você tem uma coisa que seria útil, né? Materiais como ele tinha falado, com parâmetros de rede bem diferentes, você pode usar isso aqui para mostrar, fazer uma imagem só de uma fase A, uma fase B, né? Aparecendo de formas distintas nas imagens, né? Como eu disse, existem muitos... O digital é bastante poderoso, justamente por causa desses plugins, tá? Se você vai na rede, tem bancos de dados, tá? Com plugins pro digital, né? Que dá para fazer muitas coisas, tá? Existem sistemas mais sofisticados, né? Provavelmente acho que o pessoal deve ter mencionado, que é fazer o que se chama de difração, né? De precessão, tá? Mas isso é uma técnica que você precisa modificar o hardware do seu microscópio, tá? Colocar mais coisas, tá? Para controlar a defletora de forma adequada, né? Que lembra que quando você faz o tilt, né? Não é só o que você vai ter que a imagem não vai estar exatamente como que a difração vai estar um pouquinho sempre vai ter um pouquinho de desalinhamento, né? Então você sempre vai ter que compensar de alguma forma, tá? E quando faz por precessão, isso é feito automaticamente, tá?
Em termos de demonstração, acho que hoje é basicamente isso aí, tá? Não quero estender muito também, mas com essas técnicas aqui, tá? Você cobre basicamente 95%, 90% das coisas que você precisa fazer, tá? E como que você aprende isso aí? É só fazendo, tá? Na prática, você vai lá, pratica bastante, tá? E na próxima demonstração amanhã eu vou vir com um material cristalino, sim. Oi? Então o tilt da amostra, tá? Você faz para achar. Oi? Então, você acha o eixo de onda para saber em que condição que você está. Né? A sua amostra está orientada corretamente, tá? Isso é uma coisa. Mas para dark field, independe, tá? Fazer o tilt. Tá? Desde que o spot que você quer observar está lá. Tá? Então, você pode fazer o tilt até que apareça o spot da sua fase lá, que apareça na sua difração, e aí você consegue fazer o dark field, né? daquela fase. Tá? E amanhã eu vou trazer uma outra amostra, tá? Porque não dá para fazer 2 amostras numa sessão, porque leva um certo tempo para fazer a troca. Tá? E a gente tenta ver um pouco amanhã as linhas de Kikuchi, né? Como que a gente tem as linhas de Kikuchi lá na amostra. E usar essas linhas de Kikuchi para tentar orientar a sua amostra, né? Como que você faz isso. Tá? E tentar ver um pouco de Seabed, tá? E também um pouco de Nanobim, tá bom? Tá. Hoje é só isso. Obrigado.